Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Hoje aqui, trazendo para vocês mais um podcast através do Espírito Santo de Deus. E hoje, nesse podcast, Jesus, a fonte da vida. E nós vamos entender a grande importância de Jesus ser essa fonte eterna para a nossa vida. E há 4 personagens que você hoje vai conhecer melhor, que tiveram um encontro particular com Jesus. E olha que maravilha, nós temos um encontro particular com Jesus. Quantos milhões de pessoas estão precisando ter um encontro particular com Jesus Cristo e não estão conseguindo? Mas todos aqui, esses 4, que Deus vai trazer para vocês, que tiveram esse encontro particular com Jesus, eles receberam os seus milagres, eles receberam as suas vitórias, porque Jesus, Ele quer hoje que você tenha um encontro particular com Ele também. E nós vamos ver aqui que Jesus, Ele teve um encontro com Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, e realmente era um intelectual. Nós vamos, além dele, ver também um encontro particular que Jesus teve com a mulher de Samaria. Jesus, ele encontra uma mulher samaritana ali no poço de Jacó. Depois nós vamos também entender e conhecer aqui um outro personagem, o paralítico do tanque de Betesda, um homem que estava há 38 anos ali, paralítico, esperando um milagre acontecer. E também vamos conhecer hoje Saulo, que era o perseguidor dos cristãos. Nós vamos ver aqui esses personagens da Bíblia que tiveram um encontro em particular com Jesus Cristo. E começando aqui com Nicodemos, a palavra fala lá em João capítulo 3, no versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha só, amados, aqui está Jesus tendo um encontro em particular com Nicodemos. Nicodemos, como a palavra fala aqui, ele era um príncipe dos judeus, um mestre, uma pessoa muito culta, vamos dizer no dia de hoje, um PhD, um homem muito instruído, mas ele não conhecia as coisas simples que Jesus dizia para ele. Por isso que Jesus começa a explicar para ele e falar: puxa, Nicodemos, você é uma pessoa tão instruída, tão capacitada, e as coisas tão simples que eu estou falando para você, você não está entendendo. E muitas vezes, amados,
É esse encontro realmente que nós precisamos ter com Jesus, para que Jesus venha nos trazer na simplicidade o que Ele quer de mim, de você. Nicodemos, ele era um homem intelectual, um homem inteligente, mas o que estava resolvendo isso para ele? Não estava sendo resolvido nada. Nada disso, a sua inteligência, a sua capacidade, nada estava sendo resolvido para ele. Ele precisava realmente ter a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus, entender aquilo que Deus quer trazer para a vida dele, o que Deus queria que ele realmente entendesse, é que ele deveria aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, aceitar Jesus Cristo como seu libertador, aceitar Jesus Cristo como o próprio Deus. E ele que naquele momento não estava entendendo nada, e Jesus explicou para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e vocês nascemos do ventre da nossa mãe. Nós nascemos da carne, nós nascemos do pecado. Mas Jesus, ele, a partir que ele veio, trazido pelo Espírito Santo de Deus, até o ventre de sua mãe, de Maria, e ali nasceu, ele não nasceu do pecado. Jesus, ele se fez homem aqui na terra, sendo o próprio Deus nosso, para que eu e você pudéssemos conhecê-lo, pudéssemos ter a oportunidade de aceitá-lo como o nosso Salvador, entender que realmente Deus, ele é amor e ele nos ama. Por isso que a palavra fala aqui mesmo, lá em João, capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus estava querendo falar isso para Nicodemos, Jesus estava querendo mostrar isso para Nicodemos. Olha, o que nasce da carne é carne, você nasceu do ventre da sua mãe, você é carne, nasceu da carne. E daí, logo em seguida, ele fala: o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nos batizamos nas águas e aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, naquele momento se morre o velho eu e nasce uma nova criatura. E nós nascemos naquele instante, naquele 1 segundo que nós emergimos nas águas, afundamos e levantamos, se morre um velho eu e nasce uma nova criatura para Cristo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo novamente. Então, Deus estava querendo falar com Nicodemos, explicar para ele ali particularmente: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava nos mostrando que nós temos que agora morrer com ele espiritualmente e nascer com Jesus novamente espiritualmente. Morrer com Cristo, nascer com Cristo, nascer do Espírito. Aí sim, amados, nós poderemos entrar no reino de Deus. Poderemos ter uma vida eterna com Jesus Cristo. E Nicodemos estava lá: poxa, Jesus, como eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Olha só que confusão que Nicodemos estava fazendo, pois Nicodemos era um homem que seguia Jesus Cristo, mesmo escondido, conforme é passado dentro da Bíblia, que Nicodemos seguia Jesus Cristo, mas sempre seguia Jesus à noite, escondido, para falar com Jesus,
não querendo se declarar que sabia que Jesus era o próprio Deus. Por isso que ele fala, Nicodemos, ele diz, para Jesus: olha, nós sabemos que todos esses milagres que o Senhor está fazendo, Jesus, o Senhor só pode ser um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos tinha a certeza que Jesus era o próprio Deus, mas não queria demonstrar para as outras pessoas. Quantas pessoas sabem que Jesus pode fazer um milagre em sua vida, pode salvar a sua família, mas não querem dar o braço a torcer, não querem seguir a Jesus, não querem entregar a sua vida a Jesus, amados. Mas Jesus, ele está aqui hoje falando que ele quer ter um encontro particular com você. Quer ter, amados. Jesus não quer que você tenha dúvida, como Nicodemos, lá em João capítulo 3, no versículo 10, no versículo 9 e 10, Nicodemos respondeu a Jesus: como pode ser isso? Como eu posso nascer de novo? E no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, não sabes isso? Então, amados, a palavra, ela mostra aqui para você, para mim, se nós não acreditamos nas coisas aqui que Jesus está falando, nas coisas terrestres, vamos dizer assim, conforme Jesus fala no versículo 12, para Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais, dos mistérios lá do céu? Se a gente não acredita daquilo que é o mais simples aqui na terra, como nós vamos acreditar nas coisas que há lá no céu, amados? Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Então veja bem, os intelectuais precisam ter um encontro particular com Jesus também. Precisam. Não é porque a pessoa é inteligente, que a pessoa tem não sei quantos diplomas, e que acham que sabe mais do que Deus, do que Jesus, ou que acham que sabe mais de nós que estamos na presença do Senhor. Pelo contrário, não sabe nada. Mas Jesus está mostrando para nós, para você, que os intelectuais, os inteligentes, os doutorados precisam conhecer Jesus, precisam ser ajudados por Jesus. Jesus queria que Nicodemos fosse batizado nas águas, batizado ali naquele momento, para que ele fosse salvo, morresse o velho eu e nascesse uma nova criatura para Cristo novamente. Era isso que Jesus estava falando, explicando. Nicodemos, não adianta você acreditar em Deus, não adianta você falar que conhece a palavra de Deus, mas se você não cumprir a palavra que eu estou dizendo agora, que você tem que me aceitar como único, exclusivo Salvador, que você tem que se batizar nas águas, morrer o velho eu, nascer uma nova criatura para Cristo novamente, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, pode ficar até às vezes repetitivo para você, mas você, amados, muitas pessoas vão estar ouvindo essa mensagem e muitas pessoas ainda não se batizaram nas águas, ainda não estão dando importância de ser batizado nas águas, mas Jesus está vindo falar com você hoje no particular, com você, para que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você possa descer as águas, se batizar nas águas, aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Ele é a fonte da água da vida. A palavra fala agora da mulher de Samaria, aonde Jesus dispensa os seus discípulos e vai até ao poço de Jacó. Jesus, ele mesmo já sabia que iria encontrar aquela mulher ali, porque Jesus queria ter um encontro com ela. Jesus quer ter um encontro com cada um de nós no particular, meus amados. Creia somente,
naquilo que Jesus está falando comigo, com você. E lá em João capítulo 4, no versículo 1, fala assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A palavra diz que, aqui no versículo 9, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele é a fonte da água viva. A água que Jesus nos der, tudo aquilo que Jesus der para nós, nunca mais nós necessitaremos de mais nada, porque irá suprir todas as nossas necessidades. A água que Jesus nos dá irá nos alimentar espiritualmente, irá nos alimentar fisicamente, irá tirar a nossa sede, irá nos dar sabedoria, irá nos dar alegria, irá nos dar paz. Nós iremos jorrar felicidade, nós iremos jorrar saúde, nós iremos jorrar, amados, tudo aquilo que é de maravilhoso da parte do Senhor para nós. Olha só como Deus está nos abençoando. Jesus encontrou aquela mulher num local basicamente totalmente deserto. Quando aquela mulher acharia que iria encontrar ali Jesus? Quando aquela mulher nunca iria imaginar algo dessa maneira. Mas Jesus está falando para mim e para vocês que Jesus hoje ele está vindo ao teu encontro. Jesus, ele está vindo como ele foi ali ao encontro de Nicodemos, encontrou Nicodemos. Agora Jesus está vindo, está encontrando essa mulher de Samaria, que precisava de ajuda, que precisava ser salva, porque a palavra diz aqui no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Por quê? Porque era um sofrimento aquela mulher ir todos os dias, vamos dizer assim, retirar aquela água do poço. Era um sofrimento. E você sabe, quando você está levando um balde de água, uma jarra de água, se você vai lotar, a distância grande, você vai lotar. Imagina só a água caindo pelo meio do caminho, porque cai, transborda. E, amados, a mulher era no sofrimento, e naquele momento ela viu que Jesus era a solução para que nunca mais ela necessitasse ir até aquele poço.
Ela entendeu, ela conseguiu compreender que Jesus iria naquele momento resolver todos os problemas dela, e Jesus disse-lhe no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher começou a ver, a entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o próprio Deus. Nós começamos a sentir, quando nós encontramos realmente Jesus Cristo, nós começamos a sentir que Jesus é Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus, e Jesus, ele vira para aquela mulher: olha, eu já te dei aqui agora a água da vida, eu já te dei para você, né, a salvação, eu estou dando para você o melhor, o excelente, mas vai agora e chama lá o teu marido, porque Jesus quer repartir, Jesus quer que você seja a coluna da tua casa, Jesus, ele quer que você chame a sua família para estar na presença do Senhor, para conhecer Jesus Cristo de qualquer maneira. A palavra fala no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram encontrar a Jesus. Olha só, amados, olha que coisa maravilhosa. A mulher, ela larga o cântaro, ela não necessita mais daquele jugo, ela não necessita mais daquele sofrimento agora, porque a partir de agora Jesus vai suprir as suas necessidades daquela mulher, porque aquela mulher, ela aceita Jesus Cristo, ela aceita o que Jesus está falando, já está aceitando Jesus já como seu Salvador. Por isso que ela vai correndo e vai chamar o povo na cidade. E no versículo 37 fala assim: porque nisto é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu os enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquela cidade, amados, eles todos aceitaram Jesus Cristo como o Salvador do mundo, aceitaram Jesus como o seu único, exclusivo Salvador. Olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo para mim e para vocês. Você, através da sua vida, recebendo a fonte da água da vida, você pode salvar milhares de pessoas, levando a verdadeira mensagem da cruz, a verdadeira mensagem de Cristo, que Ele é o Salvador. E a palavra, como foi falado aqui, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu estou semeando essa palavra para você, e você pode ceifar, você pode colher esses frutos que eu estou semeando agora. Você pode semear essa palavra a outras pessoas, e outros vão colher esses frutos para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós ceifamos onde às vezes não trabalhamos, outros trabalham e outros entram no seu trabalho e colhem. E o que quer dizer isso aí, Bispo Moacir? Eu posso estar passando essa mensagem para você, que está me ouvindo agora,
e você aceita Jesus como seu único exclusivo Salvador e você vai congregar em outro ministério. Nosso ministério é a Igreja da Aliança com Deus. Quem sabe você vai em outro. Quem sabe eu estou ministrando essa palavra e você é de outro ministério e você fala assim: eu quero congregar na Igreja da Aliança com Deus. E aí, amados, outros semearam a palavra para você e eu estou colhendo os frutos. Eu estou pegando vocês para ficarem no meu ministério, mas a igreja é de Cristo. Eu posso estar semeando a palavra agora e outros, né? Você aceita Jesus comigo como único exclusivo Salvador e daí de repente vem outro e colhe esse fruto. É assim a vida, né? Mas o importante é a gente semear a palavra e entender o que está falando. A cidade toda virou para aquela mulher e falou: verdadeiramente, agora nós sabemos de nós mesmos, e não de você, mulher, mas de nós mesmos, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E é isso que nós temos que fazer, semear a palavra de Deus, semear, amados, da melhor forma possível. Então vamos lá, a palavra fala também o quê? Né? Então, aqui a mulher samaritana, aquele povo era discriminado. Jesus, ele vem para ajudar aquele povo que estava sendo discriminado. E Jesus, né, exalta aquele povo, salva aquele povo. A palavra fala aqui também em João capítulo 5, no versículo 1, sobre o paralítico de Betesda. E eu vou ler aqui para vocês. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o momento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, dizendo: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amados, os paralíticos, os doentes, os enfermos precisam da fonte da água da vida. Os discriminados, como aquela mulher de Samaria, precisam da fonte da água da vida. Os intelectuais precisam da água da fonte da vida. Aquele homem estava há 38 anos lá, parado, enfermo, esperando que um anjo descesse para agitar a água. Mas a palavra não fala que se aquele anjo era de Deus. Mas, amados, que eu quero que o Espírito Santo quer que você entenda: aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aquele homem estava há 38 anos enfermo e ele foi sarado, ele foi curado, ele foi liberto pelo poder de Jesus Cristo. O homem não queria que Jesus curasse no sábado, mas Jesus se declarou o dono do sábado. Aquele homem que estava há 38 anos enfermo ali, ele estava o quê? Esperando a ajuda do homem, mas Jesus teve que ter um encontro particular com aquele homem para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse ser ajudado. Ele precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo para que aquela maldição, daquela paralisia, aquela enfermidade fosse embora, amados. Então Jesus, ali naquele momento, cura aquele homem, cura ele, salva ele. Então, amados, a palavra, ela vai mostrar para mim e para você como Jesus é poderoso para nos curar e nos libertar. Ele é a fonte da água da vida. Então, eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, vá entendendo, vá compreendendo que Jesus é o único que pode fazer o milagre. Você e eu temos que ter um encontro com Jesus Cristo. Você e eu precisamos conhecer a Jesus
verdadeiramente, como foi o caso de Nicodemos, como foi o caso da mulher de Samaria, como foi o caso desse paralítico de Betesda. Muitos estão enfermos, muitos estão sofrendo, muitos estão, amados, mesmo tendo dinheiro, como era o caso de Nicodemos, estão sofrendo porque não conhecem Jesus, porque não tiveram um encontro com Jesus Cristo ainda. Mas em nome de Jesus, hoje você vai ter um encontro com Ele. E nós iremos agora ver também como Saulo, o perseguidor, foi salvo por Jesus Cristo. Então, amados, o quarto personagem que nós vamos ver agora é Saulo, que teve um encontro com Jesus Cristo. Saulo era o grande perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, ia buscá-los aonde eles estivessem. Um grande perseguidor, ele necessitava ter um encontro particular com Jesus Cristo. Uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, uma pessoa que também fazia parte da sinagoga, mas não conhecia Jesus. Não adianta nós conhecermos a Deus, mas não conhecermos a Jesus. E muitas pessoas que são verdadeiramente pessoas que falam que amam a Deus, mas não amar a Jesus, não conhecer a Jesus, não estão cumprindo a palavra de Deus. E a palavra fala aqui que em Atos capítulo 9, versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Olha, amados, Saulo era um perseguidor de cristãos. Há mais de 2021 anos atrás. E ainda há muitos perseguidores de cristãos. Daqueles que seguem a Cristo verdadeiramente, há muitos perseguidores. Há muitas pessoas até dentro da igreja, pessoas, igual Saulo, que falam que amam a Deus, que seguem a Deus e que ainda perseguem aqueles que amam a Cristo, que é o próprio Deus. Que amam a Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador e sabem que Ele é a fonte da água da vida, como foi o caso de Nicodemos, como foi o caso daquela mulher de Samaria e como foi o caso do paralítico de Betesda. Todos conseguiram um grande milagre. Nicodemos entendeu que ele deveria nascer de novo, morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente, e ser batizado nas águas. Aquela mulher entendeu que se ela aceitasse Jesus Cristo como seu Salvador, Ele daria a fonte da água da vida para ela, e Ele supriria todas as suas necessidades. Aquela mulher conseguiu entender isso, conseguiu um grande milagre. Ela já largou aquele cântaro, não precisava mais daquele cântaro, porque com certeza Jesus
já dentro dela já tinha resolvido e resolveu realmente todos os seus problemas. E é assim que Jesus faz conosco. Quantas pessoas estão esperando um milagre, estão esperando uma bênção, não conseguem prosperar na sua vida espiritual, não conseguem prosperar na sua vida financeira, não conseguem, amados, prosperar com a sua família. Quantas pessoas casam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei, muitas vezes casam e nunca dá certo o seu casamento, elas estão paralisadas no tempo. Quantas pessoas não evoluem, ficam presas, ficam presas ali ao passado, amados, porque não tem um encontro com Jesus. E Jesus, ele quer te dar para você o melhor dele, a vida eterna, a fonte da vida, a água da vida, que te alimenta, que te sustenta. Jesus, ele quer te mostrar, ter um encontro particular com você. E no caso de Saulo, já um encontro mais duro, mas um encontro particular. Quanto menos espera, Saulo, dentro do coração dele, estava ali em buscar os cristãos, em torturá-los, em matá-los, em jogar eles nas covas dos leões, jogar eles no abismo, acabar com eles. Estava com o coração endurecido, e quando ele menos espera, Jesus aparece para ele. E é assim que Jesus vai fazer com muitas pessoas ainda. Vai fazer com muitos aqueles que Jesus ama, porque Jesus amava Saulo também. Jesus ama aqueles que perseguem a ele. Jesus ama, Jesus, ele quer salvar e pôr para trabalhar na obra, fazer a obra do Senhor. E ele ali, Saulo assustado: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Sou eu, Saulo. Tu que me persegues. Mas a palavra fala aqui que Jesus disse: é duro para você, Saulo, recalcitrar contra os arguilhões. É duro para ele vir contra Jesus, amado. É difícil, ninguém consegue vencer Jesus. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu Satanás. Jesus venceu tudo, amados. Venceu o mundo inteiro pelo sangue que foi derramado naquela cruz, pela sua vida. E ali Saulo, ele foi levado para a cidade, e ali naquela cidade de Damasco havia Ananias, um discípulo de Cristo, e Jesus chega até Ananias e fala assim: Ananias, vai ao encontro de Saulo agora. E Ananias fala assim: Senhor, mas eu vou falar com Saulo, ele é matador de cristãos. E Jesus, ele fala para Ananias: Ananias, vai, porque Saulo vai ser um grande servo meu. Vai até ele, que eu estou transformando essa vida hoje. Jesus vai transformar a vida de muitas pessoas ainda no verdadeiro cristão. Creia nisso. Creia naquele que está desviado, creia naquele que não quer saber de Jesus, creia naquele que não quer nem aceitar Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Creia, amados, creia que Jesus vai ter um encontro com essas pessoas. E Ananias, ele vai até Saulo, ali, Atos capítulo 9, no versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa onde Saulo estava, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha só, amados, a primeira coisa que Saulo aconteceu na vida dele foi cair as escamas de peixe. Ali demonstra o quê? Que Saulo estava cego realmente, não estava entendendo quem era Jesus. As escamas de peixes têm que cair na vida ainda de muitas pessoas para enxergarem Jesus Cristo como seu Salvador, libertador, como o verdadeiro
Pai nosso, é o nosso Pai. Jesus, Ele é o próprio Deus, o nosso próprio Pai. Por isso que a Trindade faz parte de um único corpo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. 3 pessoas distintas, mas no mesmo corpo. E aqui, amados, preste atenção, lhe cai as escamas de peixe, ele já consegue enxergar realmente quem é Jesus, o poder de Jesus, que Jesus realmente é Cristo, o Messias, o Salvador. E a segunda coisa que acontece na vida de Saulo é ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus já vem para habitar na vida de Saulo, porque ele aceita Jesus como seu Salvador. E a palavra fala que a terceira coisa que acontece, ele é batizado para que morra o velho eu e nasça uma nova criatura em Cristo. Ali morre Saulo e nasce Paulo. Morre Saulo para o passado, não existe mais, e nasce Paulo, uma nova criatura, um dos maiores missionários da palavra de Deus, aonde Paulo chegou a dizer essa máxima: já não vivo mais eu dentro de mim, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 20. Então, amados, Jesus quer ter um encontro com você hoje. Aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Passe essa mensagem para outras pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, divulgue essa mensagem para outras pessoas, passe para que elas possam ouvir e possam ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque eu digo a você que está ouvindo agora, Jesus te ama, Jesus ama você de uma tal maneira que Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele derramou aquele sangue para salvar a minha vida e a sua vida, Ele aspergiu o sangue dele sobre toda a humanidade pelos nossos pecados. O nosso pecado foi pregado naquela cruz do Calvário. Aquela cruz não era minha, não era, aquela cruz era minha e era sua. Aquela cruz não era de Jesus Cristo de maneira alguma. Então, amados, Jesus carregou aquela cruz por mim e por vocês. Jesus colocou aquela coroa de espinho por mim e por vocês. Jesus morreu por mim e por vocês, porque Ele nos ama, e ninguém nesse universo inteiro iria fazer isso por mim e por você de maneira alguma, e nem existirá mais, porque Jesus foi o maior cordeiro que morreu naquela cruz por nós. Jesus, Ele é o maior cordeiro, amados, que foi dado com pagamento pelo nosso resgate, pela nossa vida. Então, aceite Jesus Cristo agora como seu único e exclusivo Salvador e diga, repita comigo essas palavras, diga assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados? A partir de agora, seu nome está escrito no livro da vida. Jesus sabe que você aceitou Ele como seu Salvador. A partir de agora, você aceitou Jesus como Filho unigênito de Deus e também declarou que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, amados, que você receba essa vitória, passem essa mensagem à frente, nos acompanhem no nosso canal do YouTube, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Assista às nossas pregações, que são maravilhosas, e sejam abençoados em nome de Jesus. Venham nos visitar em nosso ministério Igreja da Aliança com Deus, Rua Abílio Pedro Ramos, 749, Sobreloja, Jaçanã, São Paulo, Zona Norte, aqui na capital.
cultos terças e quintas-feiras às 19h30 e aos domingos, culto da família às 18h30. Que Deus abençoe a todos e fiquem com a paz do Senhor Jesus.